Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos conversar sobre concordância nominal. Então vou colocar para vocês aqui os slides sobre concordância nominal. O título já fala, né? Concordância, concordar, nominal, nome. É claro que toda vez que nós vamos estudar a concordância nominal, o que nós temos que saber, né? Que a concordância, ela possui regras gerais e específicas, tanto concordância nominal como concordância verbal, tá? Então, nós temos aqui, como concordância nominal, a nossa regra geral, né? A regra geral é que o artigo, que é uma palavra que sempre antecede a um nome, o pronome, o numeral e o adjetivo, que são os satélites que circulam em uma oração, né? Eles devem concordar em gênero e em número com esse substantivo, que é o meu satélite, no qual eles vão se referir, tá? Então, tanto o artigo como o pronome, o numeral e o adjetivo, eles vão concordar com quem? Com o meu substantivo, tá? Eu trouxe um exemplo aqui. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados, né? Eu estou falando de quem aqui? Da palavra brinquedos. Então, o que está ao redor da palavra brinquedo? Eu tenho 2, que é numeral. Eu tenho nossos, que é pronome de posse, pronome possessivo. Eu tenho um artigo definido, que está no plural e no masculino. Todos eles, ó. Os é um artigo masculino e está no plural. Nossos é um pronome que está no masculino e também está no plural, tá? 2, que é um numeral e também vai estar no plural. Por quê? Porque a palavra brinquedos está no plural e a palavra brinquedos é masculino, tá? Então, todos esses satélites, eles têm que concordar com o meu substantivo. Continuando, preferidos, eu estou caracterizando o tipo de brinquedo que eu tenho, que é o meu brinquedo preferido, né? Que os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Então, eu tenho preferidos, que é um adjetivo que também vai estar concordando com o meu substantivo. E estão quebrados é os meus complementos, né? Estão quebrados. Logo, se o meu verbo está se o meu substantivo está no plural, o meu verbo também tem que concordar com o meu substantivo. A regra geral é esta. É claro que existem especificidades, regras especiais que nós chamamos, tá? Todas essas palavras satélites têm que concordar com o meu substantivo, que aqui é a palavra brinquedos e está no masculino e está no plural, tá? Todos eles. E nós temos também os casos especiais de concordância nominal, que é claro, vai ir de acordo com o meu adjetivo, que vai se referir quando em uma frase tiver vários substantivos. Então, eu trouxe aqui o primeiro caso. Quando o meu adjetivo ele vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, ou seja, feminino, feminino, masculino, masculino. Então, quando o meu adjetivo vier depois, o que vai acontecer? Eu vou ter 2 possibilidades de concordância. Eu vou baixar minha fotinha aqui para vocês verificarem, tá? O que vai acontecer? O adjetivo, ele vai assumir o gênero do substantivo e vai para o plural, porque eu possuo 2 substantivos do mesmo gênero. Ou, na minha outra situação, eu vou concordar com o gênero e o número do mais próximo. Observem os 2 exemplos que eu trouxe. O governador recebeu ministro e secretário espanhol. Espanhol é um adjetivo, certo? A palavra secretário e a palavra ministro são substantivos. Tanto um como o outro são substantivos do mesmo gênero, masculino. E eles estão no singular, ministro, secretário, né? E
Depois da palavra secretário, vai aparecer um adjetivo espanhol. Então, quando estiverem em uma frase, dois substantivos do mesmo gênero, igual aparece aqui para vocês, ministro e secretário, o meu adjetivo pode concordar com o mais próximo, que no caso é secretário, ou eu posso falar dos dois, né? No caso que o governador recebeu o ministro e o secretário espanhóis. Então, eu vou concordar com os dois. Eu estou falando que os dois aqui são espanhóis. Ou estou falando que só o secretário é espanhol. Por isso que eu posso concordar com o mais próximo. Retomando, são substantivos do mesmo gênero. E o meu adjetivo está aparecendo depois do meu substantivo. Quando ele aparece depois, ou eu posso concordar com o mais próximo, ou vai para o plural. Tá bom? Prosseguindo aqui, vou baixar a fotinha. Nós temos também o número 2. Quando o adjetivo vier proposto, ou seja, pós-posto, a dois ou mais substantivos de gêneros agora distintos, vai ter também duas possibilidades de concordância. É claro, eu tenho que analisar a minha oração, tá? Então, quando o adjetivo, na número 1, nós falamos que quando tem dois adjetivos, aliás, que tem dois substantivos do mesmo gênero e meu adjetivo vem depois do meu substantivo, eu vou concordar o adjetivo com o mais próximo ou eles vão para o plural, certo? Ponto. Agora, na número 2, eu estou falando que esse adjetivo ele vai vir depois pós-posto a dois ou mais substantivos. Só que aqui eles vão ter gêneros diferentes. Um vai estar no masculino e o outro vai estar no feminino. Então, o adjetivo ele vai para o plural masculino, quando a gente vai concordar, quando vai colocar as duas palavras para o plural, tem que ser sempre no masculino, ou ele vai concordar em gênero e número com o substantivo mais próximo, tá? Então, aqui segue o primeiro exemplo. Ele apresentou argumento e razão justos. Então, eu tenho aqui argumento e razão. São substantivos de gêneros diferentes. Eu tenho o argumento e a razão. São palavras distintas, certo? Um do gênero masculino e outro do gênero feminino. Então, eu quero colocar isso para o plural. Então, no plural sempre vai ser masculino. Ele apresentou argumento e razão justos, tá? São diferentes sempre no masculino, sempre no plural e no masculino. E se eu quiser concordar com o mais próximo, eu vou analisar a minha frase. Ele apresentou argumento e razão. Se eu quero colocar no singular, eu vou concordar com o mais próximo. Quem é mais próximo? Argumento ou razão? Razão. Então, eu posso falar, ele apresentou argumento e razão justa, porque está concordando com a palavra razão. Agora, se eu quiser trocar de lugar, colocar razão primeiro e depois argumento, eu vou apenas colocar justo, igual aparece para vocês aí, ó. Ele apresentou razão e argumento justo. Então, a número 2, simples. O meu adjetivo vem depois. Eu tenho dois substantivos, só que agora eu tenho dois substantivos de gêneros diferentes, um masculino e um feminino. Quando eu vou colocar no plural, sempre vai prevalecer o masculino. Quando eu vou colocar no singular, eu tenho que observar aquele que está mais próximo, ok? Então, sempre vai concordar com o mais próximo. Agora, o número 3, quando o adjetivo ele vier antes a dois ou mais substantivos, ele vai sempre concordar com o mais próximo, se ele funcionar como adjunto adnominal. Entretanto, se ele funcionar como predicativo, vai ter duas possibilidades, que pode ir tanto para o plural ou concordar com o mais próximo. Vamos observar as frases para ficar mais claro. Eu vim aqui como exemplo.
Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, na número 1 e na número 2, nós observamos que o adjetivo vem depois do substantivo. Então, ele vai concordar com o mais próximo ou vai para o plural masculino. Beleza. Agora, eu observo que o meu adjetivo ele está antes do substantivo. Então, o que eu vou fazer quando ele estiver antes? Ou eu vou concordar com o mais próximo, porque ele vai funcionar como um adjunto adnominal, que é uma característica do meu nome, ou se ele estiver funcionando como predicativo, eu vou colocar no plural ou no mais próximo. Nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Eu tenho desrespeito, que é uma palavra masculina, e eu tenho masculino, e eu tenho a palavra ingratidão, que é do gênero feminino. Então, o desrespeito, a ingratidão. E tamanho aqui é um adjunto adnominal, é uma característica que também pode ser analisado como um adjetivo na morfologia. Então, nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão conosco, né? Então, tamanho é um adjetivo, ele vai concordar com o mais próximo, certo? E ele é um adjunto adnominal, por isso vai concordar com o mais próximo. Aqui, permaneceu fechada a porta e o portão. Eu tenho um verbo permanecer. Permanecer é um verbo de ligação. Se é verbo de ligação, significa que eu vou ter aí um predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? Uma característica que eu estou analisando do sujeito. E quando eu tenho um predicativo, é claro que vai concordar com o mais próximo. Quem que está mais próximo da palavra fechada, que é um predicativo? Porta ou portão? Porta. Então, eu vou concordar com o mais próximo, se for no singular. Agora, se for no plural, vai ser igual quando o adjetivo for depois. Ele sempre vai concordar, sempre no masculino, tá? No plural, sempre vai ser masculino. Então, eu posso colocar lá no singular, permaneceu fechada a porta e o portão. Eu posso trocar, permaneceu fechado o portão e a porta. E no plural, permaneceram fechados a porta e o portão. Permaneceram fechados o portão e a porta. No plural, sempre vai ser o masculino que vai prevalecer, tá bom? Prosseguindo, nós temos também o nosso próximo item, que quando tem dois ou mais adjetivos que vai ser referentes a um substantivo que vai ser determinado por um artigo. Então, o que vai acontecer quando vou ter ali a determinação do meu artigo? Duas possibilidades. A primeira possibilidade é que o meu substantivo ele vai ficar no singular e vai se opor a esse artigo antes do segundo adjetivo, tá? Por exemplo, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Reparem que ele ensina a língua inglesa e ensina a língua francesa. Então, ele ensina as duas. Então, está falando que o meu substantivo fica no singular e se opõe ao artigo também antes do segundo adjetivo. Então, ó, inglesa, francesa. Apareceu o a e eu tenho que concordar, tá? Se é a língua inglesa é um adjetivo. Que tipo de língua? Inglesa. Que tipo de língua? Francesa. Tanto um como o outro, eles se referem à mesma palavra, que é língua. Por isso que eu devo colocar sempre no singular, porque está aparecendo aí esse artigo, tá? Agora, se o substantivo estiver no plural, aí vai sumir o artigo, tá? Vai ficar assim, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Repararam a diferença? Quando eu quero falar que as duas línguas
que ele ensina as duas línguas, né? Eu coloquei o meu substantivo, meu artigo no plural, então eu faço isso, ó. O meu professor ensina línguas, as línguas inglesa e francesa. Vai ficar no singular, porque eu tenho aqui o meu substantivo, ó, as línguas. Vai ficar no plural, o meu substantivo. Se o meu substantivo, que é línguas, está no plural, o meu artigo também tem que estar no plural. Já aqui, reparem, ó, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. A língua. No primeiro exemplo, língua. No segundo exemplo, línguas. Então, se eu tenho o substantivo no singular, eu vou repetir os dois artigos, cada um no seu lugar no singular. Agora, se eu coloco o meu substantivo no plural, eu só vou colocar uma vez no meu artigo que vai estar no plural e depois ele some. Por isso que eu coloco aqui, ó, ensina as línguas inglesa e francesa. Eu não vou falar ensina as línguas inglesas e as francesas. Não soa legal, tá? Então, quando tiver dois ou mais adjetivos referente a um substantivo só, que é diferente do que nós vimos até agora, que sempre é um substantivo e dois artigos, e agora nós temos um substantivo e artigos, mas antes determinado por um artigo, tá? Cada regra é específica, tá bom? Prosseguindo, nós temos casos particulares, que parece difícil, mas não é, tá? Então, quais são os casos particulares? Esta número 1, por exemplo, essas palavras menos, alerta e pseudo são advérbios. Se eles são advérbios, eles não vão mudar, mesmo que o meu substantivo esteja no plural. Então, se eu coloco uma frase, os soldados estavam alerta, porque é um advérbio, como eles estavam, uma circunstância. Eu não posso escrever alertas, que os soldados estavam alertas, tá? Mesmo estando no plural, alerta não muda, é invariável. Da mesma forma é menos, há menos pessoas que prevíamos, tá? Não muda. Aqui na número 2, essas expressões é proibido, é necessário, é bom e é preciso, quando se referem a palavras que são desacompanhadas de determinantes, ou seja, de artigos, né? Eles vão ser invariáveis. Mas, se tiver um artigo, eles vão ter determinando, eles vão mudar. Por exemplo, é proibido entrada de menores. Cerveja é bom. Coragem é necessário. Agora repare as outras frases. É proibida a entrada. Sumiu o azinho aqui, mas coloquem. É proibida a entrada. A cerveja é boa. A cerveja é boa. A coragem é necessária. Então, reparem na minha voz, porque no slide não está aparecendo, tá? Mas reparem a diferença. Ó. É proibido entrada de menores. É proibida a entrada de menores. Então, quando não tiver esse artigo a, eles vão ser invariáveis. Sempre no masculino, sempre no singular. É proibido entrada. É proibido jogar lixo. É proibido. Tudo é proibido. Cerveja é bom. Pimenta é bom. Água é bom. Coragem é necessário. Agora, se eu quero colocar a cerveja é boa, a coragem é necessária, então eu colocando o a, vai trocar, pode ficar no feminino, tá? Aí eu tenho essas palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Quando elas tiverem valor de adjetivo, vão sempre concordar com o substantivo, sempre. Então, serviu-nos meia porção de arroz, né? Eu não posso falar assim, a professora está meia confusa. Ela vai estar metade confusa e metade não? Isso não existe, tá? Agora, se eu quero falar que meio é um adjetivo, que eu comi meia torta, eu estou dizendo que eu comi metade da torta.
Se eu comi meia porção de arroz, significa que eu comi metade da porção de arroz. Então, vai concordar com o meu adjetivo. Se for adjetivo, vai concordar com o substantivo. Agora, se for advérbio, não vai mudar mesmo. Que nem a minha professora está meio confusa. É um advérbio de modo, tá? Essa professora, a Maria está meio aborrecida. Olha o slide. Maria está meio aborrecida. Ela está metade aborrecida e metade não? Não. Ela está, é o modo como ela está meio aborrecida, tá? Agora tome cuidado. Ó, conversamos bastantes vezes a respeito. Bastantes. Troca a palavra bastante por muitas. Conversamos muitas vezes. Agora, vamos colocar muito? Conversamos muito vezes. Soa legal? Então, quando você trocar palavra bastante por muitas, sempre vai ser um adjetivo. Agora, se for muito, vai ser um advérbio. E no caso, o advérbio não vai mudar. Os alunos são muito estudiosos, que é um advérbio de intensidade. Eles são muito estudiosos. Eu não posso falar que eles são muitos estudiosos. Quando é um advérbio, sempre vai estar no singular. Igual aparece aí para vocês, tá? Agora, quando for um adjetivo, pode mudar. Ficou com dúvida? Troca a palavra bastantes por muitas. Se deu certo, vai ser adjetivo. Conversamos muitas vezes sobre a prova. Conversamos bastantes vezes sobre a prova, tá? Agora, conversei muito com aquele aluno. Significa que eu conversei, o modo como eu fiz foi um advérbio, tá? Então, por isso que não vai mudar. Ó, os automóveis estão caros. Quando tiver esse verbo de ligação, o verbo estar, o meu adjetivo, essa palavra caro sempre vai ser adjetivo, então vai para o plural. Pode concordar. Os automóveis estão caros. As verduras estão caras. A verdura está cara. Agora, se esse verbo estão for tirado e for colocado um custam ali, aí vai ser sempre invariável. Os automóveis custam caro. As verduras custam caro. As frutas custam caro. Sempre no singular, por causa do verbo custam, tá? As frutas estão baratas, ó, estão. As frutas estão baratas. Os cadernos estão baratos. Estão. Agora, se eu falar as frutas custam, vai ficar barato. As frutas custam barato. Os cadernos custam barato. Sempre, tá? Com relação à hora, já é 12:30 ou já é 12:30? Sempre hora é feminino, ok? Já é 12:30, de metade da hora. Pega o relógio, divide em 2, metade, ok? Bom, aqui os exemplos, eles em forma de advérbio, ó. Maria está meio aborrecida, os alunos são bastante estudiosos, esses automóveis custam caro, sempre quando aparecer o verbo custam, vai ser sempre no singular, porque essa palavra vai ser invariável. As laranjas custam barato, estamos muito cansadas, todos são advérbios, por isso que são invariáveis, tá bom? Prosseguindo, nós temos os adjetivos anexo, obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso, kit. Eles sempre vão concordar com o substantivo que eles vão se referir. Então, segue anexos, os documentos, porque é masculino. A carta segue anexa, porque é feminino. Agora, se eu colocar uma palavrinha lá em, eles vão mudar. Sempre vai ser invariável, igual está aparecendo aí para vocês a observação.
Se eu disser seguem em anexo os documentos. Se essa palavrinha em estiver na frase, aí anexo sempre vai estar no singular. Agora, se não aparecer o em, anexos ou anexas, dependendo do meu substantivo, se for feminino, se for masculino, tá? Então, se eu falar a carta segue em anexo, apareceu o em, sempre tem que ser anexo. Tira fora o em. A carta segue anexa, que vai concordar, tá bom? Os documentos estão inclusos. Ela mesma, porque é ela, feminino, então ela mesma redigiu a carta. Ele mesmo escreveu o bilhete, tá? Eles estão sós, sós de sozinhos, não é a sós, tá? Estou quite com você. Muito obrigada, disse ela. Mulher diz obrigada, homem diz obrigado, ok? Prosseguindo. Algumas dicas para vocês. Quando a palavra só equivaler a sozinho, sempre vai ser um adjetivo e sempre vai concordar com o sujeito. Quando a palavra só equivaler à palavra somente, aí no caso vai ser um advérbio e por isso fica invariável, como eu disse para vocês no slide anterior. Eles estão sós, eles estão sozinhos. Agora, se eu colocar eles estão a sós no quarto, aí, neste caso, ele vai ser eles estão somente, vai ficar invariável. No caso da palavra bastante, é o que eu disse para vocês, se equivaler a muito ou muito, sempre vai ser um adjetivo. Caso não equivaler, vai ser sempre um advérbio. Essa palavra meio, meio vai equivaler a metade se for um adjetivo. Metade da torta, meia torta. Agora, se for equivalente a um pouco, vai ser advérbio, não vai variar. Então, a professora está um pouco aborrecida. Então, a professora está meio aborrecida. Então, quando for um pouco, vai ser sempre advérbio. Quando for metade, vai ser sempre um adjetivo, ok? Espero ter ajudado. Essa foi a nossa aula sobre concordância de alguns nomes e as regras gerais em relação ao substantivo antes e depois do meu adjetivo antes e depois de um substantivo e principalmente os casos especiais. Caso tenha alguma dúvida, pode me contatar pelo meu número de WhatsApp disponível para vocês aí na descrição desta aula, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.